surgiram de leveduras, né? Então, foi estudada aí uma molécula dentro da levedura, que conseguia catalisar as reações químicas, bioquímicas, na verdade, né? Então, a partir disso surgiu um nome, ok? As enzimas são muito importantes para a sobrevivência dos organismos, né? Para a gente ter uma ideia aí, todas as reações que ocorrem no organismo têm enzimas envolvidas, ok? Né? Então, para cada reação, eu vou ter uma enzima envolvida nessa reação, para que a reação ocorra, né? Então, sem as enzimas, as reações ficariam comprometidas no nosso organismo, certo? Existem pessoas que nascem com defeito em alguma enzima, né? Isso é um erro, vamos falar assim, um erro inato do metabolismo, é um erro genético aí, né? Essas pessoas, elas tendem a ter algum problema aí de saúde, né? Então, a deficiência de ação de uma certa enzima pode comprometer a saúde da pessoa, certo? Só que, assim, as enzimas, elas são tão estudadas hoje, né, que o pessoal usa enzima na indústria, sabia disso? Né? Eles usam nas indústrias aí, para fazer detergentes, por exemplo. Então, vocês vão ver lá na composição do sabão que lava a roupa, por exemplo, a presença de enzimas. Contém enzimas, né? Muitos alimentos são produzidos utilizando enzimas também, né? Muitos medicamentos são baseados nas enzimas, né? Então, tem uma aplicação muito grande essa indústria que usa as enzimas, ok? O que o pessoal faz, geralmente? Extrai a enzima de um organismo, né? Estuda essa enzima e usa ela na indústria, né? Então, isso aí, eu estou falando isso para a gente ter uma ideia do quanto é importante conhecer esse assunto, né? As enzimas, ok? Os organismos vivos, os seres vivos, de forma geral, eles conseguem extrair energia do meio ambiente, né? Então, eles conseguem obter energia do meio ambiente, ok? E usar essa energia para a sua sobrevivência. Os humanos, por exemplo, nós podemos usar a sacarose. Lembra da sacarose que eu falei na parte de carboidratos? É um disacarídeo, né? É o açúcar comum aí de cozinha. Então, o humano, ele consegue usar a sacarose como combustível para geração de energia, né? Olha aqui a reação, né? Então, tem várias enzimas que utilizam a sacarose, oxidando essa sacarose, né? Então, tem aqui sacarose mais oxigênio. O produto final dessa oxidação é CO2, água, e é liberada muita energia nesse processo, ok? E o que o organismo faz com essa energia, né? Nós usamos essa energia liberada para nossa sobrevivência, né? Em processos como neurotransmissão, né? Então, a neurotransmissão, a transmissão de impulsos nervosos aí, né? Gasta energia. O que mais, né? Para produzir novas moléculas, na síntese de novos compostos, novas moléculas, isso também gasta energia, né? Contração muscular, locomoção, né? A contração muscular demanda energia também, né? O que mais? Produção de calor. Nosso organismo gera calor a partir dessa energia liberada aqui da oxidação dos alimentos, ok? Acontece o seguinte, né? Se eu tenho aqui um saco de sacarose, ou seja, um saco de açúcar de cozinha aí, que vocês conhecem, né? Eu posso deixar ele guardado ali num armário, estocado, por muito tempo. Pode ficar até ano ali, 1 ano, 2 anos, guardado. Ele não vai ser oxidado, como acontece nessa reação aqui, ó, né? Então, esse açúcar, ele fica lá, né? Guardado, estocado, e essa reação aqui não acontece. Agora, quando nós ingerimos a sacarose, ela é oxidada em segundos, tá entendendo? Então, leva segundos aí para que ocorra essa oxidação, né? O que diferencia um processo aqui do outro, né? Por que o açúcar estocado lá no armário, ele não oxida? E quando eu ingiro esse açúcar, ele oxida em segundos. Qual que é a diferença disso aí tudo? Alguém sabe dizer? Por causa do contato com o oxigênio? Mas aí, vamos falar assim, se você vai ter um contato com o oxigênio também, né? Quando ele está armazenado lá. Deixa o açúcar num copo, exposto ao oxigênio. Ele permanece por longo tempo lá,
né? E se você não vê essa oxidação aqui, né? Quando a gente ingere isso, é rapidamente que acontece a oxidação. Sim, Porque lá ele não tem contato com a enzima. exatamente, né? Então, acontece que no armário lá, quando ele está guardado, ele não está em contato com a enzima. Na verdade, olha aqui, ó. Deixa eu contar para vocês a verdade. Eu gosto da verdade, né? Acontece assim, tem um processo que é chamado de catálise. Rony, o que é catálise? Né? Catálise é quando a reação aqui de oxidação, por exemplo, da sacarose, ela é acelerada, né? Ela vai ocorrer aqui em segundos. Catálise é a aceleração de reação química, tá entendendo? Então, o que é uma reação catalisada? Né? É aquela reação que é acelerada, é uma reação química que foi acelerada. Né? Se eu deixar o açúcar lá no armário, a reação acontece, porque tem oxigênio, só que ela vai demorar muito tempo para acontecer, para formar CO2, água e liberar essa energia livre. Agora, quando a gente ingere esse açúcar, a reação ela é acelerada, ela é catalisada. Né? Por que isso acontece no nosso organismo? Porque a gente tem umas substâncias que fazem essa catálise. Né? Nós temos substâncias que são chamadas de catalisadores. Vocês já ouviram falar? Se não ouviram falar, anota. Né? O que é um catalisador? Catalisador é uma substância que acelera a velocidade das reações químicas ou bioquímicas. Certo? Professor, Deu para captar a mensagem? Deixa eu pôr o fone aqui, que eu acho que está atrapalhando. Sim, pode falar. O catalisador pode atrasar a reação? Fazer o processo? Não. Ele faz o contrário. Ele acelera. Ele aumenta essa velocidade em que a reação vai acontecer. Tá? Então, o que um catalisador faz? Ele torna a reação mais rápida. Ela vai acontecer de forma mais rápida. Entendeu? Mas o efeito inverso pode acontecer também, ou somente de agilizar? É de agilizar. Ah, sim. Né? Então, o catalisador, ele acelera. Lembra dessa palavra, acelera a velocidade da reação química ou reação bioquímica. Ok? Agora, nos sistemas biológicos, né, no nosso organismo, no organismo de plantas, animais e organismos vivos de forma geral, os catalisadores são chamados de enzimas, né? São as enzimas. São moléculas que têm esse nome, ok? As enzimas, elas têm algumas questões aí importantes, né? Que apresentam um alto grau de especificidade. Por exemplo, oi? Alguém quer falar? Eu queria saber se, já que existe o catalisador, você falou que o catalisador só acelera, não existe um descatalisante, vamos falar assim. Não, existe o que nós chamamos de inibidores, né? Aí vai inibir a reação. É diferente. Entendi. Entendeu? Beleza, valeu. Nada, mas eu vou falar deles ainda, tá? Dos inibidores. Então, aqui, pessoal, ó, as enzimas, elas são muito específicas para a reação que elas catalisam, né? Eu falei antes, assim, ó, cada reação que tem no seu organismo tem uma enzima que trabalha nela, que acelera essa reação, né? Vamos dizer assim, ó, naquele slide anterior, eu coloquei a oxidação da sacarose, né? Aquilo ali são várias enzimas que participam, não é uma enzima só, são várias reações ali, né? Mas, de forma geral, é como se eu tivesse uma enzima que reconhecesse a sacarose, ela só reconhece a sacarose, tá entendendo? Então, ela é específica para o reagente, né? Ela vai reconhecer aquele reagente que participa da reação, e assim, a partir desse reagente, ela catalisa a reação. As enzimas são muito específicas para as reações que catalisam. Né? Outra questão aí, né, com relação às enzimas, é que elas aceleram a velocidade das reações de forma muito intensa, né? Em torno de 100 milhões de vezes aí, entendeu? Pode acelerar até 100 milhões de vezes uma reação química. É muita coisa, né? Além de tudo isso,
As enzimas funcionam em soluções de pH e temperatura específicos, né? Vamos falar assim, ó, tem um pH específico que a enzima atua. Fora desse pH, ela ou tem uma atividade menor, ou ela não está ativa. A mesma coisa com relação à temperatura. Tem uma temperatura ótima de ação para a enzima, né? Fora dessa faixa de temperatura, a enzima ela não funciona. Deu para entender aqui? Vocês estão acompanhando? Ela não funciona ou ela funciona mais lento, assim? Olha, tem uma faixa. Vamos falar assim, entre 36 e 38 graus, só estou chutando aqui, né? Entre 36 e 38 graus, ela funciona. Vamos falar que ela funciona melhor a 37 graus, né? Mas vamos dizer que nessa faixinha 36 a 38, ela ainda funciona. Mas a velocidade é maior quando ela está a 37 graus, né? Abaixo dessa faixa, ela não funciona. Acima dessa faixa, ela também não funciona. A mesma coisa em relação ao pH. Eu estou sem... Deixa eu voltar aqui só um minutinho. Mesma ideia da faixa de tamponamento, professor. Exatamente. Tá parecendo muito um tampão isso aí. É exatamente isso. Tem um valor de pH que a enzima funciona. Mas não é que ela seja um tampão, não. Tá? Ela pode se desnaturar fora desse pH. Vocês lembram de proteínas? Quando eu falei de proteínas? Sim. As proteínas desnaturam, dependendo do pH que elas estão, né? A mesma coisa com relação à temperatura. Se eu colocar uma proteína num lugar muito quente, num ambiente muito quente, ela pode desnaturar, né? E proteína desnaturada não tem atividade. Ok? Mas aí, nesse caso, por exemplo, não tem um cálculo de pico de pH que tem maior eficiência, não, a enzima, nem nada do tipo, tem? Tem sim. Então, Tem vamos valor dizer assim, ó, tem um valor específico. Vamos falar assim, para cada enzima, eu vou ter uma enzima lá no meu estômago. Estômago, geralmente, é um pH mais ácido, não é? Então, essas enzimas que estão lá no estômago, elas têm um valor de pH que elas atuam mais ácido, né? Agora, se eu pegar uma enzima que está no sangue, qual que é o pH do sangue? Vocês lembram? 7,4, né? 7,4, né? Então, essas enzimas do sangue, elas trabalham com pH próximo ao pH sanguíneo, entendem? Então, isso aí depende de cada enzima, né? Cada enzima tem um pH ótimo de atuação. É isso que eu estou dizendo. A mesma coisa com relação à temperatura. Ficou claro? Ficou. Ficou sim. Então, próximo. Né? Então, as enzimas, pessoal, de que é feita uma enzima? Essa é a pergunta. Existem um pequeno grupo de enzimas, isso aqui é uma exceção, né? Esse pequeno grupo de enzimas, chamados de ribozimas, são feitas de RNA. São enzimas RNA, ok? Né? Então, elas são formadas por RNA, né? São as ribozimas. No entanto, a maioria das enzimas são proteicas, ou seja, elas são formadas por proteínas, né? E lembrando aí, as proteínas têm uma estrutura primária, uma estrutura secundária, até uma estrutura terciária. Algumas proteínas apresentam estrutura quaternária, como eu falei anteriormente para vocês, né? Para que a enzima funcione, essas estruturas têm que estar íntegras, né? Então, a enzima ela vai ter atividade catalítica, ou seja, de catálise, de acelerar a reação, né? Quando as estruturas terciária, secundária e primária estiverem íntegras. Outro ponto importante com relação às enzimas é o nome, né? Cada enzima tem um nome. Sabia disso? Então, elas têm nomes. Essa nomenclatura das enzimas, ele pode ser usado aí o nome usual ou trivial, né? O que seria esse nome usual ou trivial? É aquele nome que é consagrado pelo uso, né? De tanto pessoal usar esse nome, ele pegou, vamos dizer assim, né? Alguns exemplos de nomes usuais de enzimas: tripsina, pepsina, pitialina. Vocês já ouviram falar dessas enzimas aqui? Tripsina, pepsina, pitialina. Eu já. Já, né? Algum momento da vida de vocês, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nesses nomes, né? São os nomes usuais, né? Mas
Existe um outro tipo de nomenclatura para as enzimas, que representa o nome recomendado da enzima. Neste caso, como é que ele é feito? Né? Seria o nome do substrato da enzima. O que é o substrato, Rony? Eu não sei. O que é o substrato de uma enzima? É o reagente que a enzima usa para acelerar a reação. Né? É o reagente da reação, é o substrato. Ok? Então, a enzima catalisa uma reação, né? O substrato dessa reação que ela catalisa é o reagente da reação. Eu vou pegar o nome do substrato e adicionar o sufixo ase. Esse é o nome recomendado. Exemplos. Urease. O que essa urease faz? É uma enzima que quebra, que hidrolisa a ureia, formando CO2 e amônia. Né? Então, o que a urease faz? Ela pega ureia, ou seja, ureia é o substrato, converte a ureia em amônia e CO2. Né? Então, qual o nome? É o nome do substrato, que é a ureia, com o sufixo ase. Urease. Ok? Uma enzima que quebra o amido, que hidrolisa o amido. Qual que é o substrato? O amido. Ele vai ser quebrado por essa enzima. Né? O nome recomendado para ela é a amilase. Ami de amido, lase, com o sufixo ase, né? Ou seja, é o nome do substrato, mais o sufixo ase, amilase. Ok, gente? Beleza. Vamos para frente. Mas aí, né, foram surgindo essas nomenclaturas que eu falei para vocês, né, o nome usual, o trivial e o nome recomendado, de um ponto de vista químico, são pouco informativas, né, se a gente considerar a parte química da reação. Não informa muita coisa, né? Então, por esse motivo, e também devido ao fato de que muitas enzimas começaram a ser descobertas, muitas enzimas novas, né? A União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular, ela criou uma comissão, não dá para passar, é a Comissão de Enzimas. Né? Essa União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular criou uma comissão de enzimas para classificar as enzimas. Né? Essa classificação das enzimas diz o seguinte: cada enzima vai receber um código, um número de classificação. É o chamado código EC da enzima. EC de comissão de enzimas. Né? Vamos lá. Esse código EC para cada enzima, ele vai ter 4 dígitos, 4 números, é a sequência de 4 números. O primeiro dígito desse código se refere à classe da enzima. Então, a classe. Eu vou falar para vocês mais da classe. O restante não é muito detalhado, né? Então, essa classe, ela vai mostrar o tipo de reação que a enzima participa, que ela catalisa. O segundo dígito é uma subclasse que faz parte da classe. O terceiro dígito vai mostrar para a gente os grupos químicos que participam da reação, que fazem parte dessa reação. E o último dígito, que é o quarto, é o nome da enzima propriamente dita. Né? Representa aí a enzima propriamente dita. Ok? Eu vou mostrar, então, aqui para a gente, né, a classe. Ok? Quais são as classes disponíveis das enzimas? Né? Quais são as classes possíveis? Existem 6 classes diferentes para as enzimas. Né? Então, aquele primeiro dígito, se ele for o número 1, né, a classe igual ao número 1, seria uma enzima do tipo óxido redutase. Ok? O que uma enzima da classe das óxido redutases faz? Ela catalisa reações de transferência de elétrons. Ok? Transferir elétrons são reações de oxidação e de redução. Vocês estão acompanhando? Sim. Né? Então, oxidar. Anota aí no seu caderno. O que é oxidar? Oxidar é perder elétrons. E reduzir. O que é reduzir? Ganhar elétrons. Né? Parece que é o contrário, mas não é.
né? Quem reduz, ganha elétrons. Quem oxida, perde elétrons, né? Sempre que alguém perde elétrons, aqui, por exemplo, A está perdendo elétron, né? Ele transferiu o elétron para B. A oxidou. E B? O que B fez? Quem ganha recebeu, elétrons, né? Reduziu. reduziu. B sofreu redução, né? Então, essas enzimas da classe das oxidorredutases, elas aceleram reações de transferência de elétrons, de uma molécula A para uma B, por exemplo, ou de B para A, tanto faz. Se a classe for igual ao número 2, são enzimas classificadas como transferases, né? O que uma transferase faz? Ela transfere algum grupo funcional de uma molécula para outra. Aqui, olha o meu esqueminha aqui para vocês, ó. Eu teria uma moléculazinha quadradinha mais clara aqui, que tem um grupo funcional, que é um triângulozinho. O que a enzima fez? Ela pegou esse grupo funcional da molécula mais clara e transferiu esse grupo funcional para outra molécula mais escura. Percebem? Né? Então, transfere aqui, poderia ser, por exemplo, um grupo OH, que é uma hidroxila, né? Então, eu mudo a hidroxila de uma molécula para outra molécula, né? Quando eu transfiro algum grupo de uma molécula para outra. Enzimas transferases fazem isso. Ficou claro? Ficou. Se a classe for igual ao número 3, gente, qual que é o que as enzimas fazem, né? A classe 3 é das hidrolases. Hidrolase são reações de hidrólise. Hidrólise. Hidrólise tem a ver com água, né? Hidro e hidroágua. Lise quebra, ok? São reações que quebram moléculas usando água. Tá vendo aqui? Entrou a molécula de água, a ligação é quebrada. E foi formada aqui duas moléculas diferentes uma da outra. Ou pode ser iguais, tanto faz, né? Só ocorre que o que vocês têm que observar é que entra a molécula de água e é quebrada a ligação. Reações de hidrólise, ok? Se o número da classe for igual ao 4, são enzimas do tipo liases. Liases. O que uma liase faz? Quebra dupla ligação ou forma dupla ligação. Como que ela faz isso? Adicionando ou removendo algum grupo, né? Então, olha aqui para vocês verem. Ó. Eu teria uma moléculazinha aqui que tem uma dupla ligação. Tá vendo aqui? Dupla ligação. A enzima foi lá, acelerou a velocidade da reação, né? E o que aconteceu? A dupla ligação foi quebrada porque a enzima adicionou um NH na ligação. Olha aqui, ó. Né? Pode ser o contrário, né? Pode. A enzima remover esse NH e formaria aqui uma dupla ligação. Né? Então, liases, elas quebram ou formam duplas ligações. Tudo bem até aqui? Beleza. Beleza? Então tá bom. Tem mais dois números, né? Se a classe for igual ao número 5, são enzimas isomerases. O que uma isomerase faz? Ela muda a posição de um grupo dentro da mesma molécula. E com isto, forma isômeros. Olha aqui, ó. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Ó. Glicose, né? Na glicose, eu tenho uma hidroxila aqui, nessa posição, que é virada para o lado direito. Na galactose, essa hidroxila está para o lado contrário. O que a enzima fez? Ela mudou a posição da hidroxila dentro da mesma molécula e formou o isômero. Né? Quem é o isômero da glicose? A galactose. Entendeu? Então, promove mudanças de grupos químicos dentro da mesma molécula para formar isômeros. Isso são isomerases. Se esse número de classe for igual a 6, isso representa a enzima da classe das ligases. E o que uma ligase faz? Né? A ligase, ela forma novas moléculas a partir da ligação entre duas moléculas já existentes, né? Sempre com gasto de energia. Para formar uma ligação, eu vou gastar energia. Olha aqui, ó. Eu tinha duas moléculas, né? Liguei as duas aqui, formei uma ligação e formei uma molécula só com isso. Isso aqui, para formar uma ligação,
Gasta-se energia, que vem de ATP, ok? ATP é energia, só para lembrar vocês. Tudo bem, gente? Então, Beleza. essas 6 classes de enzimas, né? As enzimas são classificadas entre uma dessas 6 classes. Lembra disso, né? A ATP, depois de ser usada, ela vira ADP, é isso? Vira ADP. ATP por quê? Tem 3 grupos fosfato, ok? Quando retira um grupo fosfato, a molécula perde um pouco de energia. Olha aqui, ó. Aqui tinha muita energia. Aqui, a parte dessa energia do ATP foi usada para formar a ligação aqui, né? E então esse ATP perdeu energia e virou ADP. Entendeu isso? Não entendi. Né? Então ele tinha muita energia aqui, ó, antes de virar ADP. Quando virou ADP, perdeu energia. E o que aconteceu com essa energia que estava no ATP? Parte dela foi usada para formar a nova ligação. Aí essa ADP tem alguma utilidade depois? Tem. Eu vou falar depois, quando eu estiver falando de metabolismo, daqui a pouquinho. Hoje não é hoje, mas eu acho que tem um slide ainda hoje que eu mostro um pouquinho desse ATP, do ADP, aí eu comento mais, tá bom? Tranquilo, valeu. Professor, Sim. então essas reações aí de formação de novas moléculas, né, dessa ligação aí, pode ser considerada uma reação endotérmica, né? Porque absorve energia. Eu vou falar disso ainda, nessa aula, mas eu não posso dizer que é endotérmica. Uhum. Por que eu não posso dizer? Porque reações endotérmicas, elas absorvem energia, sim, mas na forma de calor, tá entendendo? Térmica, de Sim, temperatura. sim. Entendi. Agora, tem um termo mais geral para isso, você pode dizer que é absorver energia de forma geral, né? Sem classificar se é energia térmica ou não, você vai falar assim, é uma reação endergônica. O que é uma reação endergônica? É aquela que absorve energia, entendeu? Sim, sim. E aí, a reação que libera energia seria Exergônica. exergônica. Certo. Eu vou Beleza. falar, tem uns slides lá na frente disso. É a parte de termodinâmica, né? Uhum. Fala um Certo. pouco dela. Certo, obrigado. De nada. Porque enzimas tem tudo a ver com isso, né? Então, aqui um exemplo do nome das enzimas, né, pra gente. Aqui uma enzima aqui, uma reação. Vamos começar na reação aqui, ó. Essa reação, ela tem um ATP, lembrando que ATP tem energia, né? Mais D-glicose, né? Então, quais são os reagentes aqui? São 2 reagentes, ATP e D-glicose, ok? Produtos da reação, ADP e glicose 6-fosfato, certo? Então, ATP tem 3 fosfatos, o nome é trifosfato de adenosina, é o nome do ATP. Então, essa moléculazinha aqui, ela tem 3 fosfatos. O que essa reação faz, na verdade? Ela retira um fosfato do ATP e transfere para o carbono 6 da glicose. Vocês lembram que a glicose tem 6 carbonos? Né? Então, nessa reação, o que acontece? O ATP ele vai perder um fosfato e a glicose vai ganhar um fosfato, que vem do ATP. Né? E esse fosfato vai para o carbono 6 da glicose. Vai formar, então, D-glicose 6-fosfato. Né? E ADP. Então, agora é difosfato de adenosina. Era trifosfato de adenosina, virou difosfato de adenosina. Ok? Que classe que é essa enzima? Vocês acham? Vocês lembram das classes que eu falei? São várias, né? São 6 classes. Não, Transferase? É uma transferase. Por quê? Porque ela retirou um grupo aqui do ATP e transferiu para outra molécula, que é a glicose. Né? Então, o número 2 aqui da classe é transferase. Ok? É uma enzima da classe das transferases. Aí os outros dígitos representam outras informações. Ok? Por exemplo, ó, classe número 2, transferase. 7, esse 7 aqui, que é a subclasse, ele vai informar para a gente que o que está sendo transferido é o grupo fosfato. É uma fosfotransferase. Ou seja, é uma transferase que transfere grupo fosfato. Depois vem a subclasse, que é esse número aqui, o terceiro dígito. Né? Ele diz para a gente que essa fosfotransferase transfere grupo fosfato para hidroxila, para um grupo hidroxila aqui da glicose. E o último dígito, quando ele for o número 1, indica que a glicose, que é o receptor de fosfato. Entenderam? Né? Eu
não, a gente não vai precisar memorizar isso aqui, não, ó, essa subclasse, subclasse, e nem o final, o último dígito. Mas eu preciso que vocês se lembrem dessas 6 classes que eu coloquei aqui, ó, né? Porque qualquer enzima que nós formos estudar, ela vai estar inserida em uma dessas classes, ok? E o nome trivial dessa enzima, ou seja, o nome que caiu, foi usado demais aí o pessoal chamou ela por esse nome, é exoquinase. Exoquinase. Exo tem a ver com o quê? Esse termo aqui, exo. Não é 6? Tem a ver com 6, né? Quantos carbonos tem a glicose? 6, né? Exoquinase. Quinase, eu quero que vocês anotem, né? Toda enzima que for chamada de quinase é uma enzima que transfere fosfato. É uma transferase que transfere grupo fosfato. Anota isso aí. Ela transfere o quê? Grupo fosfato. Então, esse fosfato aqui do ATP, ó, foi lá para a glicose, ó. Tá vendo? Era só glicose. Virou glicose 6-fosfato. Por que 6-fosfato? Porque o fosfato está ligado ao carbono 6 da glicose. Então, toda quinase transfere grupo fosfato. Ok, gente? Beleza. Então, vamos. Aí, né? Vamos lá. As enzimas, muitas enzimas, na verdade, elas são formadas só por proteínas. Algumas enzimas, na verdade, são formadas só por proteína, né? Algumas delas. Mas nós vamos perceber que muitas enzimas também, elas, além da parte de proteína, de aminoácidos, elas contêm uma parte que não é proteica, né? Então, eu teria aqui uma parte de aminoácidos, formando a enzima, ou seja, a parte proteica da enzima, e uma parte que não é aminoácidos, né? Uma parte não proteica, ok? Muitas enzimas são assim, né? Essa parte que não é proteína, o que pode se dizer sobre ela, né? A gente fala que pode ser um cofator da enzima. Eu preciso que vocês se lembrem disso aqui, ó. Cofator da enzima, né? Cofatores são íons inorgânicos que são necessários para que a enzima funcione, né? O que é um cofator? É um íon inorgânico necessário para a ação catalítica da enzima. Exemplo, o íon ferro, aqui, ó, Fe+2. Percebe? Né? Agora, se tem outro tipo de substância, né, que não são cofatores e também não são aminoácidos que formam esse grupo. O que pode ser? O que nós chamamos de coenzima. Ok? Coenzima são moléculas grandes, né? Moléculas orgânicas, complexas. Exemplo aí, tem uma estrutura chamada NAD, NAD+, né? São moléculas complexas, muito grandes. Então, lembra dessa diferença, ó. Eu posso ter como a parte não proteica da enzima, cofatores, que são íons, e coenzimas. Coenzimas são moléculas maiores, orgânicas, né, e complexas, ok? Se faltar isso aqui, ó, eu tenho lá a enzima, a parte proteica dela, e faltou ferro, o íon ferro. A enzima funciona? Não, ela não funciona. Vamos dizer que eu tenho aí a parte proteica e faltou a coenzima. A enzima não vai funcionar sem a presença do seu cofator ou da sua coenzima. Pessoal, preciso que vocês me deem um parecer. Vocês estão entendendo? Alguém não está entendendo? Essa aí seria, no caso, um exemplo de uma... Caramba, daquela de RNA? Não. Aquela lá é um tipo de enzima diferente. Só. Ele é feito por RNA. Né? Mas ambas não proteicas, né? Só que aqui, ó, você tem uma porção proteica, ó, tá vendo? Aqui é uma
uma região da enzima é proteína. Uma pequena parte não é proteína. Né? O que não é proteína, o que pode ser? Pode ser um cofator, que são íons, normalmente. Né? Íons inorgânicos. Não tem carbono, não tem nada disso. É só um ferro, um zinco, magnésio, íon magnésio, né? Então, vocês já viram lá que a gente precisa de magnésio na nossa nutrição? Sim. Né? A gente precisa desses íons metálicos, normalmente. Por quê? Porque algumas enzimas precisam desses íons para funcionar, né? São fatores nutricionais aí, se a gente for olhar depois, né? E aqui, ó, também, por outro lado, tem as coenzimas, né? Quando não são cofatores, são coenzimas. Beleza? Beleza. Respondi sua dúvida? Respondeu. Então vamos mais uma aqui. Eu trouxe alguns exemplos, ó, de cofatores, né? Exemplos. As enzimas, cada enzima aqui, ó, algumas enzimas, peroxidase, citocromo oxidase, álcool desidrogenase, hexoquinase, urease, né? Esse nome aqui é o nome da enzima, né? E aqui vem o cofator dela. A peroxidase, ela usa ferro no estado de oxidação +2 ou +3. Citocromo oxidase, cobre, íon cobre. Álcool desidrogenase, íon zinco. Hexoquinase, que é aquela que eu mostrei antes, né? Ela precisa de magnésio, íon magnésio. A urease precisa do íon níquel, tá entendendo? Então, assim, cada enzima, né? Aquelas que precisam de cofatores, tem um cofator específico para ela. A hexoquinase, ela só funciona se eu tiver o íon magnésio. Se faltar magnésio, essa enzima para de funcionar. Tá entendendo? Todos os cofatores, eles vão ser metais? A maioria deles são íons metálicos, né? A maioria Sim. deles. Ok? Agora, em termos de coenzimas, né? Elas podem ser classificadas de duas formas. Mas antes disso, as coenzimas, a maioria delas é derivada de vitaminas hidrossolúveis, solúveis na água, né? Então, por que eu preciso das vitaminas, né? Aquelas vitaminas que a gente obtém na alimentação? Porque, primeiro, o nosso corpo não produz essas substâncias, por isso elas são tão importantes, por isso a gente tem que obtê-las na alimentação, né? E segundo, porque a partir das vitaminas, eu vou formar aí também as coenzimas necessárias para que as enzimas funcionem. As coenzimas são classificadas de duas formas, né? Elas têm duas funções no nosso organismo. Elas podem agir como transportadores de elétrons, transportam elétrons, ou transportam grupos químicos. Entenderam? Né? As transportadoras de elétrons, as coenzimas transportadoras de elétrons, são essas três aqui, ó, o NAD+, o NADP e o FAD. Esse NAD+, é uma abreviatura para nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Ok? NADP é a mesma coisa, ó, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, só que agora tem um fosfato a mais, ó, fosfato no final. E FAD, flavina, adenina, dinucleotídeo. Não assustem com esses termos, né? Então, são muito importantes essas coenzimas para transportar elétrons. Então, elas participam de reações das enzimas, né, com óxido-redução, reações do tipo oxidação e redução, ok? Por que oxidação e redução? Né? Reações de oxidação e redução envolvem a transferência de elétrons, né? Então, tem relação aqui, né? Essas coenzimas, elas transportam elétrons, né? Um detalhe interessante. Sim, alguém quer perguntar? Pode perguntar. As coenzimas, elas são mais complexas do que o Os cofator? cofatores são bem mais complexas. Elas têm estruturas muito grandes, são moléculas grandes, de forma geral, né? Os cofatores são pequenos, porque é só um íon metálico, né? Um cobre, o zinco, o magnésio, né? As coenzimas não. Depois, mais para frente, eu vou mostrar a estrutura delas, não hoje, mas são moléculas muito grandes, tá bom? Sim, certo. Aí, o que acontece? Né? Para eu ter NAD no meu organismo,
aliás, o nosso organismo forma esse NAD a partir da vitamina B3. Tá entendendo? Se faltar a vitamina B3, vai faltar NAD no meu corpo. Isso não pode acontecer. A mesma coisa aqui para o NADP, né? É formado também a partir da vitamina B3. Beleza? E esse FAD? O FAD, ele é formado a partir da vitamina B2. Né? Então, essas vitaminas são importantes para que o nosso organismo consiga produzir NAD, NADP e FAD. Professor, Sim. te Quer que eu perguntar, volte? pode ser. Coenzima, por essas classificações aí, classifica-se em transportador de elétrons e transportador de grupos químicos. Então, Sim. a enzima que apresenta coenzima, ela só vai se classificar em óxido redutase ou transferase, no caso? Nesse aspecto, sim. Entendi. Então, todos que Entendeu? apresentarem coenzimas vão estar nesses dois grupos. Mas acontece que, de repente, eu posso ter uma enzima que ela capta um grupo químico para ela e depois ela devolve esse grupo químico antes da reação acabar. Tá entendendo? Então, eu não posso afirmar com uma certeza muito grande de que essas enzimas que transportam grupos químicos são todas transferases. Ela pode pegar um grupo químico, ficar com esse grupo químico momentaneamente e devolver o grupo para outra posição da molécula, tá entendendo? Entendi. Certo, entendi. Então, vamos. Aqui mais alguns exemplos, né? Aquelas anteriores são coenzimas que participam de reações do tipo oxidação e redução. Aqui são coenzimas transportadoras de grupos químicos, né? Eu trouxe aqui algumas para vocês, ó. Coenzima A, abreviada como CoASH, ela transfere grupo carbono, na verdade, transfere grupos químicos aí, que é o acetil. É um carbono, ok? São dois carbonos, um carbono. Essa coenzima, ela é formada a partir da vitamina B5, ok? Biotina, ela transfere também carbono, né? Ela já é uma vitamina aqui, vitamina biotina ou vitamina H, né? E tem várias outras aqui, coenzimas que transferem grupos químicos, né? Só para ilustrar por enquanto. Quando eu for mostrar as reações, a gente vai conhecendo essas coenzimas mais a fundo, ok? Agora, nesse momento, eu preciso que vocês saibam diferenciar o que é um cofator e o que é uma coenzima. E saibam também que enzimas que contêm cofator e enzimas que contêm coenzimas só funcionam na presença desses cofatores e destas coenzimas. Aqui eu trago uma reação, né? Vocês conhecem esse composto aqui, ó? H2O2? Como é que chama isso? Água oxigenada ou Água peróxido? oxigenada, peróxido de hidrogênio, exatamente. Né? Essa água oxigenada, ela sofre uma reação onde ela é convertida em H2O e oxigênio. Você já pingou uma gotinha de água oxigenada numa ferida? Alguém já pingou? Nunca cheguei a pingar, mas já me falaram mais ou menos o que que acontece. O que que acontece? Parece que a ferida ela meio que cicatriza mais rápido. Não, Algo mas assim. assim, Dá uma leve fervidinha, né? dá uma, Borbulhada. dá uma Borbulhando. borbulhada, não é? Não dá aquela fervida que vocês falam aí, que você falou? O que é isso? Eu tenho uma enzima no meu tecido aí, chamada catalase. Ela pega a água oxigenada, de imediato, assim, e transforma essa água oxigenada em H2O e oxigênio. Aquelas bolinhas formadas são oxigênio, ok? Gente, É tranquilo. Sim, sim. Ok. né? Então, só para a gente ver aí, visualizar, né? Quando eu pingo água oxigenada numa ferida, a maioria dos tecidos do nosso organismo tem essa enzima aqui presente, que é a catalase, tá? Ela faz isso. Ela quebra a água oxigenada em H2O mais oxigênio. Aqui é óbvio que essa reação não está equilibrada, né? Não está certinha aqui, mas é isso que acontece. O reagente e os produtos. Deixa eu passar para frente aqui, ó. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia do poder dessa enzima, vamos considerar que a velocidade que essa reação acontece sem a presença da enzima é igual a 1. Né? Quando eu adiciono a enzima, a velocidade ela passa de 1 para 6,51 vezes 10 à oitava vezes, né?
Acelera a reação? Acelera muito a reação, né? Em torno de milhões aí, bilhões até de vezes, ok? Vocês entenderam isso? Sim. Quer ver? Olha aqui que interessante, ó. Uma única molécula de catalase, uma única enzima catalase, pode acelerar a velocidade da reação, ou seja, catalisar a decomposição da água oxigenada, pode catalisar até 40 milhões de moléculas de peróxido de hidrogênio por segundo, né? Então, a única molécula de catalase leva 1 segundo para transformar 40 milhões de moléculas de água oxigenada em H2O e oxigênio. É poderosa ou não é? Então, aqui, ó, característica de todo catalisador, né? Os catalisadores, eles não são consumidos durante a reação, na reação que eles catalisam, certo? Então, olha aqui, ó, sempre vai acontecer assim, ó, eu teria essa abreviatura aqui, E de enzima, né? S de substrato. O que é o substrato? É o reagente. Então, estou ilustrando aqui para vocês a enzima, desenho embaixo, o reagente, que é o substrato, H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, e vai formar no final da reação, a enzima volta ao seu estado inicial e o produto é formado, H2O e O2. Não é essa a reação, ó? Peróxido de hidrogênio, H2 mais O2, H2O mais O2, H2O mais O2. Né? Então, o que mudou aqui? Eu só adicionei a enzima no meio, ok? Toda enzima, só para ilustrar, aproveitando esse slide aqui, pessoal, toda enzima tem uma cavidade, vamos chamar assim, ó. Tá vendo uma cavidadezinha aqui no meu desenho? É como se fosse um lugar, né? É um lugar específico onde o reagente vai se ligar, onde o substrato se encaixa, onde o reagente se encaixa, para que a reação seja catalisada, né? Qual o nome dessa cavidade em que o reagente liga? Isso aqui é chamado de sítio ativo da enzima. Beleza? Certo. Sim, quer perguntar? Então, nesse slidezinho aqui, ó, eu trouxe uma enzima chamada quimotripsina. Em vermelho aqui, pequenininho, uma moléculazinha, tá vendo? Isso aqui é o substrato da quimotripsina. Isso aqui é o reagente que essa enzima reconhece, né? O que é onde o reagente vai se encaixar na enzima? No lugar que eu falei para vocês, naquela cavidade em vermelho aqui, ó, que chama sítio ativo, né? Então, o substrato da enzima se liga ao sítio ativo dela, né? Então, a superfície do sítio ativo da enzima contém resíduos de aminoácidos que vão interagir com a molécula do substrato e catalisar a sua transformação, né? Então, a enzima não é proteína? Não é? Feita de proteína? Sim. No sítio ativo, tem aminoácidos que fazem parte da enzima que vão interagir com o substrato, certo? E é essa interação que acelera a velocidade da reação. Beleza? Vou mostrar como ainda. Então, aqui é um esqueminha, né, de forma geral, de como ocorre uma reação catalisada por uma enzima. Como as enzimas funcionam. Ok? Como as enzimas funcionam. Eu teria a enzima, inicialmente, mais o substrato, enzima mais substrato, ou seja, enzima mais reagentes. Vai formar aqui um complexo, que é o complexo enzima-substrato. Nesse momento, o reagente ou substrato está ligado ao sítio ativo da enzima. Ao final da reação, a enzima libera o produto, ok? O produto sai do sítio ativo. Olha aqui, então, ó. A enzima com seu sítio ativo, né? Ela vai se ligar aqui aos substratos. Quem são os substratos? Essa molécula verdinha, mais uma molécula de água. Vai formar o complexo enzima-substrato, né? Ou seja, os substratos se ligam ao sítio ativo da enzima, tá? Aqui encaixou, né? E no final,
a enzima é regenerada, ela volta ao estado inicial, olha aqui, ó, tá igual, né? E o produto é liberado, ok? Então, aqui um dado importante, né? As enzimas afetam a velocidade da reação, mas não afetam o equilíbrio químico da reação. A enzima não altera a constante de equilíbrio da reação, ok? Vamos parar aqui, né? O que é a constante de equilíbrio? Eu falei lá no comecinho, vocês lembram? Alguém lembra? É a formulazinha lá, cap, né? É. Cap. Fala pra gente. Concentração. Essa constante de equilíbrio da reação, ela vai falar pra gente se a reação vai formar mais produto ou mais reagente. Ela ocorre mais em qual sentido? Né? Como é que eu calculo isso? Concentração de produtos dividido por concentração de reagentes. Lembra disso? Lembro. Lembra, né? A enzima não altera essa constante. Escreve isso no seu caderno. A enzima não altera a constante de equilíbrio da reação. Isso cai na prova, Rony? Cai. Por isso que eu estou falando. Repetindo, né, várias vezes. Entendeu? Dito isso, né, aqui eu coloquei os nomes para vocês. S sempre vai ser o substrato. E sempre vai ser a enzima. P sempre vai ser o produto. Né? Quando eu tenho isso aqui, E, S, é o complexo enzima-substrato. E, P, complexo enzima-produto. O produto está ligado à enzima aqui, no caso. Né? Então, vamos lá. Primeiro passo da reação que tem a enzima. A enzima reage aí com o substrato, interage com o substrato, formando o complexo enzima-substrato. Nesse momento, o substrato está ligado, ele está encaixado ao sítio ativo da enzima. Próximo passo. O substrato ele é convertido em produto. Né? E nesse momento aqui, eu tenho o complexo enzima-produto. Ou seja, ligado ao sítio ativo da enzima, agora está o produto. Ok? E o outro passo? No último passo, a enzima libera o produto, né? E a enzima é regenerada. Ela pode voltar aqui a participar de outra reação. Né? Então, toda vez que eu falo em catalisadores, enzimas, né? A enzima ela sempre é regenerada. Ela pode voltar a participar de uma nova reação. Ela vai pegar um novo substrato, catalisar a reação e formar mais produto. Percebem? Pessoal, tá dando para entender? Sim. Então, Em um caso de Sim. excesso de enzima, o que pode se eu acontecer? tiver muita enzima, o organismo faz isso para regular a velocidade da reação. Vamos falar assim, ó, tá faltando algum produto, um produto X no meu corpo. Tem uma reação que forma pega A e converte em X. Ok? Meu corpo pega um substrato A e forma X, que está faltando. Vamos falar que tem pouco X. O que o organismo pode fazer? Ele produz muita enzima que converte A em X. Entendeu? Então, a velocidade dessa reação se torna maior. Entende? Ah, entendi. Né? Então, quanto mais enzima você tiver no meio, maior será a velocidade da reação. Isso é uma pergunta inteligente que vocês fizeram. Que eu vou falar disso em outra ocasião. Mas é bem pensar lá na frente, né? Parabéns pela pergunta. Agora é a tal da química, né? Não dá para fugir dela. Então, quando a gente fala em química, em reação química, até agora foi química, mas agora vai ser mais ainda. Vocês lembram de uma reação química? Como ela acontece? O comportamento em termos de energia de uma reação química, né? Toda vez que uma reação acontece, eu vou ter sempre o substrato. O que é o substrato que eu falei até agora? São os reagentes. São os reagentes. E o P é o produto da reação, ok? Então, no começo aí da reação, eu tenho substrato. No final da reação, eu vou ter o produto, certo? Olha só,
tem um estado... Vamos montar um gráfico agora, considerando a quantidade de energia livre, de energia que tem uma reação. O comportamento de energia da reação. Então, seria, nesse eixo aqui, o conteúdo de energia livre. Nesse outro eixo, no eixo X, seria o que eu chamo aí de coordenadas da reação, ou seja, o progresso da reação. São as mudanças químicas que acontecem, né? Então, isso aqui nada mais é do que as mudanças que o substrato sofre até formar o produto aqui, ó. Entendeu isso? Né? Então, as mudanças que ocorrem no substrato até formar o produto. E o que acontece em termos de energia. Ok? Num primeiro momento, eu vou observar o quê? A quantidade de energia que tem o meu substrato. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui tudo é o teor de energia que tem o substrato. E aqui seria o teor de energia do meu produto. Vocês estão percebendo isso? Quem tem mais energia? O substrato ou o produto? O substrato tem mais energia, tá? Exatamente. Quem acha que é o produto? Ninguém, né? Então, aqui, ó. No caso, de onde vem essa energia? Nossa, mas o que é energia, né? Falando nisso. Toda molécula, gente, carrega energia, né? Só dela ter as ligações químicas, carbono ligado com carbono ligado com hidrogênio, carbono ligado com outras moléculas e outros tipos de ligações, isso aí é energia. Ah, então quando eu quebro uma ligação, eu libero energia? Libero. Né? Então a quebra de uma ligação libera energia. Né? Então a quantidade, vamos falar assim, eu tenho uma molécula que tem um monte de ligações, ela tem muitas ligações químicas. Ela é uma molécula que carrega muita energia, vamos dizer assim. Ok? Neste caso aqui, ó, o substrato ele tem mais energia do que o produto. Olha aqui, ó, desse nível aqui, ó, aqui. Esse eixo aqui é o de energia, né? Então, se eu seguir aqui, ó, produto, o teor de energia do produto é menor do que o teor de energia do substrato. Percebe? Tem um momento da reação, uma parte da reação, ó, à medida que a reação vai acontecendo, tem um momento que a molécula ela não é nem substrato e nem produto. Ela está sendo transformada, né? A reação vai acontecendo, o substrato ele vai sofrendo mudanças até chegar no chamado estado de transição. O que é esse estado de transição? É uma molécula que não é nem substrato e nem produto. Ela está na metade do caminho ali, ó. Percebe? Sim ou não? Sim. Né? Então, toda reação, para acontecer, para que a reação aconteça, ela tem que atingir esse estado de transição. Chegou aqui no estado de transição, a reação acontece. Ou ela volta para trás. Ou seja, o estado de transição ele pode voltar a formar o substrato, ou pode acontecer formando o produto. Aqui em cima, ó. Né? Notem o seguinte, né? Substrato, para atingir o estado de transição, ele vai ter que ganhar muita energia. Olha aqui, ó. Olha a quantidade de energia aqui, ó. Tá vendo? Quem tem mais energia, o substrato ou o estado de transição? Estado de transição. E se eu comparar o estado de transição com o produto? Olha aqui, ó. Aí tem muito mais energia. Aí o estado de transição tem muito mais energia. Concorda? Né? Então, isso aqui, gente, ó, estado de transição, é como se fosse para a reação acontecer, ela vai ter que ganhar energia. Ganhou essa energia, atingiu o estado de transição, a reação pode acontecer formando o produto, ou ela pode voltar aqui para o substrato. Né? Eu posso pegar o produto e transformar ele em substrato de novo? Posso, mas eu vou gastar muito mais energia para que o produto atinja esse estado de transição. Né? Então, eu preciso de muito mais energia para formar o substrato do que, no caso aí, para formar o produto. Percebem essa diferença? Sim. Né? A minha pergunta é, nesse caso dessa reação aqui, qual que é a tendência? Formar produto ou formar reagente? Deixa eu perguntar diferente. É mais fácil formar o produto
ou é mais fácil formar o reagente? Mais fácil formar produto. O produto. Por quê? Porque para sair do reagente para o produto é menos energia que gasta. Exatamente. Então, vamos ver aqui, ó. Essa energia que eu falei para vocês, ó, que o sistema tem que ganhar, né, a reação ela tem que ganhar essa energia aqui, ó, para atingir o estado de transição, né, essa energia a mais aqui que a reação tem que ganhar, a gente vai chamar ela de energia de ativação da reação, ok? Energia de ativação, ok? Eu abrevio isso por um símbolo, ΔG mais, tá bom? Então, o que viria a ser essa energia de ativação? É a diferença entre os níveis energéticos do estado fundamental e do estado de transição. Eu só esqueci de falar para vocês que essa quantidade de energia que tem no substrato, eu vou chamar isso de estado fundamental do substrato. E essa quantidade de energia que tem no produto, eu vou chamar essa energia de estado fundamental do produto. Entenderam? Querem que eu dite alguma coisa, que eu repita para vocês anotarem? Só uma dúvida, Sim. no caso de uma reação dessa daí, o catalisador, ele altera esse gráfico, encurta essa curva, muda alguma coisa ou só a velocidade em si mesmo? Você é muito inteligente, não tem jeito não. É isso mesmo que o catalisador faz, ele mexe nessa curva aqui. Tá entendendo? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas eu quero que vocês entendam essa curva primeiro, para saber o que a enzima faz, o que o catalisador faz, tá? Certo. Pessoal, então aqui, ó, estado fundamental. O que é esse estado fundamental? É a quantidade de energia que tem no substrato, então seria o estado fundamental do substrato, e a quantidade de energia que tem no produto, é o estado fundamental do produto, ok? A diferença que tem entre a energia do substrato com a energia do estado de transição, isso aqui eu chamo de energia de ativação da reação. Ok? Então, é a diferença entre os níveis energéticos do estado fundamental e do estado de transição. Certo? Tocou aqui, desculpem. Coloquei, achei que estava no silencioso, não estava, mas agora está. Vocês entenderam isso? É esse nível de energia aqui que o sistema precisa ganhar para a reação acontecer. É como se fosse uma barreira aqui de energia. Né? Essa reação só acontece se o sistema ganhar a energia toda aqui, ó, da reação. É a energia de ativação. Dúvidas? Essa energia, para que ela serve, né? Essa energia que o sistema ganha aqui para a reação acontecer. Ela vai servir para alinhar os grupos que vão reagir, os grupos químicos, para formar cargas que serão desfeitas depois e rearranjar as ligações, né? Então, é essa energia que, em outras palavras, essa energia que é ganha aqui no sistema, né, a energia de ativação, que vai levar às mudanças que ocorrem do substrato para formar o produto, por meio dessa energia. É como se fosse uma barreira energética, igual eu falei para vocês, ó. Vamos dizer aqui, eu tenho um substrato, para eu formar o produto, eu tenho que romper essa barreira, subir isso aqui tudo de energia. Se isso não acontece, a reação não acontece. Ok? Por que as moléculas não reagem à vontade aí, não se quebram, não são transformadas umas nas outras a toda hora? Porque tem uma barreira energética, que eu chamo de energia de ativação, para que a reação aconteça. Sem ultrapassar essa barreira, a reação não vai ocorrer. Opa. Detalhe muito importante: a energia de ativação está relacionada com a velocidade da reação química. Anotem aí. Quanto maior a energia de ativação de uma reação, menor será a velocidade da reação. Pode repetir, prof? Quanto maior a energia de ativação,
menor a velocidade da reação. Entenderam, gente? Sim. Agora eu peguei, então, aqui dois gráficos, duas reações diferentes. Eu quero que vocês me falem o seguinte. Ó, tem duas reações diferentes. Um com energia de ativação um pouco menor, o outro com energia de ativação um pouco maior. Em qual dos dois, a reação vai acontecer de forma mais rápida? No vermelhinho ou no verdinho? Vermelho. No vermelho. É vermelho? Todo mundo concorda? Sim. Pessoal, alguém Sim, professor. mais? Isso, Sim. quero ouvir, isso. Aí, né, por quê? Vou perguntar isso na prova. Por quê? Porque a energia de ativação Igual o dele Walter tá falou, a menor. curva é menor. A curva que eu vou chamar, na verdade, de energia de Ativação. ativação. Então, quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. Né? Aqui o contrário, quanto maior a energia de ativação, mais lenta, ou seja, menor a velocidade da reação. Tá bom? Gravem isso. Então tá aí, ó. Quanto maior a energia de ativação, menor é a velocidade da reação. Dito isso, para que serve a energia de ativação? Qual a importância dessa energia de ativação? Né? Pessoal, se não fosse essa barreira energética, as moléculas grandes, complexas, como o DNA, as proteínas, moléculas que têm muita informação, elas seriam quebradas, elas seriam transformadas em compostos simples, de forma espontânea, de maneira que não seria permitido nem existir a vida, né? Então, essa barreira energética, que é a energia de ativação, evita que moléculas grandes e complexas sejam convertidas em moléculas menores, mais simples, né? Entenderam isso? Professor, repete rapidinho o finalzinho mais, que permite que elas sejam moléculas mais? Ó, eu falei assim, ó, a energia de ativação impede que moléculas grandes, muito grandes, né, como, por exemplo, o DNA, as proteínas, essas moléculas grandes, não. Professor, acho que seu microfone mutou. Eu acho que cortou mesmo, sumiu aqui. Achei que tinha se deu. Moléculas pequenas, simples, pobres em informação. Então, por que que uma proteína ela consegue ficar intacta por um certo tempo e não é quebrada em aminoácidos, né, que são moléculas menores? Porque tem uma energia de ativação para que isso aconteça, né? E essa energia de ativação impede essa quebra, não deixa, né, a proteína ser quebrada em moléculas menores. Entendeu isso? Entendi sim. Então lembre disso aí, ó. Eu posso perguntar assim: para que serve? Qual a importância da energia de ativação para os organismos vivos? Ok? Mais uma informação aí para a gente, ó. Essa aula é só química, não tem jeito. Ó, tá quase na hora de acabar, né? Mas vamos lá. Nesse gráfico ainda, ó, eu já falei do estado de transição, da energia de ativação, né? Tem outra informação aqui que eu preciso que vocês gravem. A diferença de energia, ou seja, a diferença do estado fundamental do substrato com o do produto, né? Essa diferença de energia que tem aqui, ó, do substrato com o produto, tá vendo? Isso aqui, ó. Eu vou chamar de variação total de energia livre padrão da reação. Entendeu isso? Então, o que seria essa variação total de energia livre padrão da reação? É a diferença do teor de energia que tem o substrato com o teor de energia do produto. Ok? Beleza. Professor, Não tá saindo voz, não.